Bom, gente, dou boas-vindas a todos vocês. Agradeço em nome do meu grupo, do qual sou coordenadora, em nome de Mari, de Gleice, de Suelen, de Ricele. Deixa eu ver se eu esqueci alguém que do jeito que eu tô. E de Lilian, gente. A Lilian, coitadinha, que quase não quis se apresentar hoje. Mas, enfim. A ideia aqui foi apresentar um tema e eu vou só iniciar para falar como é que surgiu o tema de discussão de hoje. A ideia é que cada grupo de estudo escolhesse, com base em jurisprudência, um tema de discussão para apresentar para a nossa comissão em dias de reuniões ordinárias. E aí eu sugeri alguns temas e o pacto antinupcial foi aquele escolhido e nós abrimos para que todas fizessem pesquisa de jurisprudência sobre o pacto antinupcial, que embora seja um ato extrajudicial, toda vez que tem problemas e conflitos, eles vão para onde? Para a via judicial, né? E aí, Ricele e Gleice trouxeram questionamentos super interessantes sobre a aplicação ou não, o afastamento ou não da súmula 377, com a possibilidade de fazer pacto antinupcial na separação obrigatória de bens. A partir daí, o mundo se abriu. E a gente pensava em falar só sobre a questão questão patrimonial e extrapatrimonial do pacto antinupcial, a coisa se ampliou e se focou. Então, a ideia da nossa apresentação hoje é fazer um panorama breve do que é pacto, dos regimes de bens, falar sobre as possibilidades patrimoniais e extrapatrimoniais do pacto antinupcial, mas o fechamento, né, a cereja do bolo vai ficar com a Ricele, que trouxe, inclusive, os dois pontos que serviram de base para a gente, além das jurisprudências, o provimento de Pernambuco e um entendimento da Corregedoria de São Paulo. Com base nesses dois elementos, nós vamos, então, falar um pouco sobre o pacto antinupcial e esperamos realmente agregar valor para vocês, informação, porque eu arrisco dizer que algumas informações ou são desconhecidas ou simplesmente ignoradas, porque o pacto antinupcial ainda é muito subutilizado, seja pelo cidadão, seja pelo advogado, que por não conhecer, não consegue também oferecer o serviço para o seu cliente. E a nossa pauta aqui é defender a advocacia extrajudicial, que quem me conhece, além da comissão, eu sou uma super defensora da advocacia extrajudicial e acho que a pandemia está mostrando que o caminho é esse. Então, eu agora vou passar a palavra para a Gleice. Boa noite, pessoal. Bom, como a Cris já deu início, né, já fez a abertura e apresentou o tema, que é sobre o pacto antinupcial, que apesar de ser conhecido, né, a nomenclatura pacto, ela é conhecida por muitos, porém, como ela mesma disse, é um instrumento pouco utilizado. Eu mesma, no meu círculo social, familiar e até entre os colegas, não conheço ninguém que tenha feito pacto. Algumas pessoas até mesmo acabam tendo um pouco de restrição ou medo de fazer o pacto por acharem que estão aí prevendo um futuro término, né? Ou acharem que o pacto é para artista, para gente rica, então acaba tendo um desconhecimento muito grande sobre o pacto. E afinal de contas, o que é o pacto, né? O pacto ele nada mais é do que o acordo celebrado entre os nubentes, é um contrato entre os nubentes ali no processo de habilitação do casamento. Ou seja, ele é feito antes, né, da realização do casamento, por isso também conhecido como pacto pré-nupcial. Esse pacto, ele vai ali também, os nubentes eles vão poder também deliberar, né, livremente sobre as normas de relação da comunicabilidade patrimonial e também algumas questões extrapatrimoniais. Mas o pacto ele é obrigatório? Então, com relação à obrigatoriedade, ele é obrigatório quando o regime adotado pelos nubentes for o de separação total de bens, comunhão universal e a participação final nos aquestos. Nesses casos, quando os nubentes adotarem esses regimes, o pacto ele vai ser obrigatório. E vai ser facultativo quando for adotado o regime de comunhão parcial de bens. Então, nesses casos, o pacto ele vai ser realmente facultativo. E onde é feito o pacto?
O pacto ele é feito por meio de um instrumento, né, da escritura pública em cartório de notas, e após efetuado o registro, ele deverá ser levado ao processo de habilitação no cartório civil, onde será celebrado o casamento. E aí as pessoas perguntam, para que serve afinal o pacto? Nós não entendemos que o pacto ele é o acordo celebrado entre os nubentes, mas para que serve? O pacto ele serve justamente para ajustar, para que os noivos, no momento ali antes do casamento, eles ajustem alguns detalhes referente ao regime de bens adotado. E até mesmo a criar um novo regime, porque eles podem pegar um pouquinho de cada regime e criar um regime que seja adequado à realidade de vida deles. E é possível também no pacto determinar questões pertinentes à convivência familiar, né? Até mesmo a guarda de animais. Então, algumas pessoas pensam que o pacto ele vai se tratar somente daquilo com relação ao patrimônio, né? Aos bens patrimoniais, mas no pacto a gente poderá dispor sobre questões além disso, né? Que são as questões extrapatrimoniais, que as meninas vão mais à frente trazer mais exemplos que vão ficar bem mais claro. Eu vou fazer uma breve consideração em relação à questão dos regimes de bens, né? E, assim, no primeiro momento, a questão em relação ao regime de bens é uma das principais consequências jurídicas, né, para o casamento. E ele, conforme esses, né, noivos estipularem o regime, né, conforme eles acordarem o regime de bens, é que vai ser discutida como é que vai ficar a questão da titularidade desses bens, a questão da administração, tanto dos bens que serão considerados particulares e aqueles que serão considerados bens comuns. E no nosso ordenamento jurídico, nós temos 5 bens, né? Na verdade, 4. Eu falo 4 porque o regime da separação de bens ele vai se dividir em separação total de bens e separação obrigatória. Então, hoje nós temos o regime da comunhão universal de bens, onde todos os bens vão se comunicar. A gente vai ter o regime esse da separação de bens, que pode ser total, ou que os noivos vão, né, pactuar isso, e o regime da separação obrigatória de bens, o regime da participação final dos aquestos, e na ausência, né, desses regimes, a gente tem um regime supletivo, que é o regime da separação parcial de bens. E mais adiante também eu vou falar especificamente dessa questão dos 2 regimes, da separação total, obrigatória, e da separação legal, total legal de bens, né? Que é principalmente com relação ao regime da separação obrigatória, que, né, traz a grande discussão, né, o grande debate em relação ao inciso 2, quando ele impõe, né, quando o Estado impõe, por isso é considerado uma norma cogente, né, em relação à obrigação, à imposição, né, desse regime para as pessoas acima de 70 anos para cima, né. E aí eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente antes. Gente, meu nome é Suelen Justino, para quem me conhece, para quem não me conhece também é Suelen Justino, enfim. Eu fiquei com a parte sobre os aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais do pacto antinupcial. Como a Gleice já falou anteriormente, né, muitas pessoas acreditam que o pacto antinupcial ele é utilizado apenas para a escolha do regime de bens, que irá reger aquele casamento, né? Mas essa não é a verdade, não é bem assim que funciona. O pacto ele abrange tanto os aspectos patrimoniais como os aspectos extrapatrimoniais. Então, o que pode ser disposto nesse pacto? Eu coloquei no slide que o princípio da liberdade das partes, também conhecido como princípio da autonomia privada das partes, é o princípio que rege o pacto antinupcial.
Isso quer dizer que o casal ele irá estipular o que convém a eles, ou seja, eles têm uma liberdade para dispor no pacto o que convém naquele matrimônio, né? Atendendo às suas particularidades. Eles poderão decidir qual regime de bens irá reger aquele matrimônio, mas eles também podem combiná-los, como a Gleice falou, né? Eles podem pegar um pouquinho de cada e colocar lá no pacto antinupcial deles, podendo combiná-los. Na esfera patrimonial, eles podem estipular, por exemplo, sobre doações, compra e venda e etc. E na esfera extrapatrimonial, eles podem dispor sobre alimentos, guarda e convivência. É importante destacar que eles têm essa liberdade, só que também eles têm algumas limitações para as cláusulas que eles irão dispor naquele pacto, né? E as limitações são a lei, a jurisprudência, direitos e garantias fundamentais, bons costumes, né? A ordem pública e a boa-fé. Ou seja, naquele pacto antinupcial não pode ter cláusulas que violem esses princípios, né? E esses direitos de cada um. Principalmente, não pode violar nem a lei, os direitos e as garantias fundamentais. Por exemplo, lá no pacto não pode haver uma cláusula que proíba o divórcio, porque isso é um direito de cada pessoa, né? Cada pessoa tem o direito de divorciar. E também não pode ter uma cláusula que, por exemplo, deixe uma das partes, um dos cônjuges, em desigualdade com o outro. Por exemplo, se tiver um divórcio, né? Se ocorrer divórcio nessa relação, a mulher abre mão de alimentos. Não pode haver desigualdade entre eles. E aí, quais são as vantagens desse pacto? Tem algumas que eu citei aqui, que é a liberdade, ou seja, o princípio que rege, né, é a liberdade, que eles podem estipular o que for mais conveniente para eles. A tranquilidade e a segurança, porque eles têm tranquilidade e segurança de dispor sobre todos os aspectos daquele relacionamento. E também a prevenção, porque eles previnem problemas futuros que podem vir com o divórcio ou com o falecimento de um dos cônjuges. E aí, para encerrar, o que eu acredito que assim, é mais importante de vantajoso num pacto antinupcial é que eles vão ter uma relação mais transparente, né? Uma relação transparente desde o início é uma grande vantagem para qualquer relacionamento. Bom, meu nome é Mariana Moura, eu sou da comissão também, estou no grupo da... Bom, eu vou falar sobre o processo de validade jurídica do pacto. E, bom, vou começar a falar sobre o pacto de maneira geral, porque a primeira coisa que eu preciso falar é que o pacto antinupcial, ele tem que ser redigido com a anuência dos dois nubentes. Então, o casal precisa entrar em acordo das cláusulas que eles vão usar e eles têm que observar o princípio da função social do contrato e da boa-fé objetiva. O que é isso? O casal, ele precisa estar alinhado, o casal precisa entender o processo de um contrato jurídico e ele precisa entender que eles não podem, tem algumas cláusulas de impedimento que eles não podem utilizar. O pacto ele precisa de alguns requisitos de validade e aí tem que ele precisa ser redigido por instrumento público através do cartório de notas, no livro 3 do registro de imóveis em todas as circunscrições onde o casal tenha bem. Ah, mas o casal não tem bem, Mariana. Então, esse livro 3 tem que ser registrado no livro 3 do registro de imóveis onde o casal está domiciliado. E depois o processo precisa ser incorporado ao processo de casamento que vai estar disponível num registro de cartório civil. A eficácia do pacto antinupcial, ele vai se dar pela realização do casamento. Então, se o casal já está naquela pretensão de casar e não casa,
o pacto não é eficaz, ele não produz eficácia jurídica se ele não tiver a consolidação do casamento posterior. Também tem um ponto que eu preciso trazer, que é sobre a possibilidade de modificação. A modificação, ela não poderia ser feita com base no Código Civil antigo, mas com base no Código Civil de 2012, o Código ele pode ser modificado mediante ação judicial. Então, se eu tenho alguma discordância ao longo da minha vida com meu marido, eu posso trazer isso de maneira judicial e trazer os efeitos da decisão judicial para o pacto que é extrajudicial. Tem as nulidades e as anulabilidades que são inúmeras, e eu vou falar só um pouquinho do que cada uma traz. Tem algumas nulidades aqui que eu anotei, que são quando a gente tem cláusulas nulas, a gente não consegue as cláusulas são invalidadas e os seus efeitos são retroativos desde a data do casamento. Então, se eu tenho alguma cláusula nula que fere a capacidade, a forma, objeto lícito, possível, e tem algum aspecto de simulação nesse contrato, as cláusulas que são prejudicadas, elas são nulas e elas vão retroativas desde a hora que o casamento foi celebrado. As de anulabilidade, elas continuam produzindo efeito e somente as cláusulas que estão anuladas são anuladas do contrato. Bom, eu peço obrigada pela oportunidade de estar aqui. Me desculpo, mas eu entendo também que esse é um processo natural, que é um formato diferente, que a gente está dentro das nossas adequações. Mas é isso, muito obrigada. Vou passar a palavra de novo para a Cris para seguir. Obrigada, Mari. Bom, agora a Lilian volta para falar especificamente sobre a separação convencional e a separação obrigatória. Antes, assim, até no artigo que a gente escreveu, né, em conjunto, eu fiz uma diferenciação que eu achei necessário, achei importante fazer essa diferenciação com relação à norma dispositiva e à norma cogente, né? Isso por quê? Porque no artigo 1639 é dito que os noivos, antes do casamento, eles fazem, né, a escolha do regime de bens. E a gente sabe que no regime da separação obrigatória, essas pessoas, né, que vão ser listadas ali no artigo 1641, nos 3 incisos, elas, como o nome já diz, é obrigatório. A elas não foi oportunizado, né, não foi dada a oportunidade de fazer a escolha pelo regime. Então, eu achei necessário fazer essa distinção, né, que com relação à norma dispositiva é aquela que as pessoas vão poder, né, exercer a sua autonomia de vontade, né, a sua autonomia privada. E com relação à norma cogente, ela é uma norma que é de ordem pública, né? Então, ela é obrigatória. O Estado ele vai dar um limite até onde se pode ir, né? E entrando especificamente nos regimes, a gente tem o regime da separação total de bens, que está previsto no artigo 1687 e o 1688, né? Esse regime é um regime que ele vai ser parte, né, do pacto antinupcial, assim, como se as pessoas, né, os noivos quiserem casar por um regime diverso da separação parcial de bens, eles vão ter que fazer o pacto para poder escolher o regime da separação total de bens. Nesse regime, né, absolutamente nada vai ser comunicado, nem os bens
nem os passados, nem os presentes, né, nem os futuros, o que foi adquirido durante o casamento. E tem o regime da separação obrigatória de bens, que está lá previsto no artigo 1641, e o inciso 1º fala que as pessoas que se casarem sem a observação, né, das causas suspensivas, elas terão que casar obrigatoriamente por esse regime. O inciso 2º, que é com relação às pessoas acima de 70 anos de idade, também serão obrigadas a casar por esse regime. E o inciso 3º, que no caso são as pessoas que precisam do suprimento judicial, para também poder casar, vão casar com esse regime da separação obrigatória de bens. E o que acontece, né? Sobretudo a questão, né, a celeuma toda é com relação ao inciso 2º, porque por que as pessoas acima de 70 anos, né, ficam impedidas, né? Qual foi a preocupação, no caso, do legislador para fazer esse tipo de imposição, né? Então, a gente precisa observar que até no Código de 16, essa imposição não era nem para as pessoas acima de 70, essa imposição era para as pessoas acima de homem acima de 60 anos e mulher acima de 50. Imagina, 50 anos, uma pessoa ser considerada praticamente incapaz, né? E aí, em 2010, é que veio uma lei, essa questão da idade sofreu uma alteração pela Lei 12.344, de 2010, aumentando essa questão da idade de 60 para 70 anos. Né? Mas, de qualquer forma, embora, no primeiro momento, quando o legislador fez essa imposição, embora ele quisesse, o objetivo dele fosse de proteção, na verdade, ele acabou causando uma sanção, né? E a gente pode dizer também que acabou, de alguma forma, afrontando até o Estatuto do Idoso, né? Porque, diante da sociedade que a gente vivia, né, na época em que isso foi estipulado, com certeza, assim, a expectativa de vida, né, era bem menor do que também a expectativa de vida de hoje. E o que acontece? E aí o problema maior, que traz mais discussão, é porque na década de 60, né, em 64, essa súmula 377, que a Riceli vai falar melhor mais adiante, ela foi editada em 64 e ela falava que na separação legal de bens comunicavam-se os bens adquiridos na constância do casamento. E a gente tem doutrinadores, né, a discussão toda, né, partiu em relação a isso, porque tem doutrinadores que pensam, né, que essa comunicação de bens, dos bens amealhados durante o casamento, deveria existir, enquanto outros são contra. Até porque, se o regime é de separação obrigatória de bens, e total obrigatória de bens, não faria o menor sentido a pessoa casar e aqueles que adquirissem durante o casamento fossem comunicados, né? Então, senão não teria eficácia nenhuma, digamos assim, o regime até imposto pelo Estado, de qualquer forma. E assim, houve mudança, porque, por exemplo, a expectativa de vida, né, na década de 60, qualquer pessoa, um homem médio, era de 52 anos de idade, né? E hoje a gente tem essa expectativa de vida, nas últimas pesquisas, né, o último censo do IBGE, que passou para mais ou menos 76 anos de idade. Então, quer dizer, não faz sentido você... Fora que, assim, a pessoa com 70 anos de idade, isso não significa que ela está incapaz, né, para administrar a sua própria vida financeira, né? Porque se ela pode presidir uma empresa, se ela pode tomar qualquer outra decisão para a sua vida administrativa, por que ela não pode também
administrar a questão dos seus bens, né? E se duas pessoas também de 70 anos de idade, por exemplo, casassem, entendeu? Qual seria o problema nesse sentido? Não teria sentido algum. Se duas pessoas de 70 anos quisessem casar, mesmo que não tivesse nenhum tipo de impedimento, elas não poderiam dispor, né, das questões patrimoniais, escolhendo livremente o regime, né, de bens. Então, essa discussão toda, né, que até por causa mesmo dessa súmula 377, que muitas pessoas nessa idade até pedem o afastamento dessa súmula, é o que traz bastante discussão nesse sentido, né, dentro do mundo jurídico, dentro das questões de regime de bens. Gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o afastamento da súmula 377, que houve 2 julgados em situações diferentes, e a gente achou que seria importante fazer essa análise aqui para vocês. Primeiramente, eu vou explanar um pouco sobre o regime da separação de bens, que já foi dito pela Lilian, mas como a gente sabe, o convencional, não há comunicação nem dos particulares e nem dos que vierem a ser adquiridos durante o casamento. E no da separação obrigatória, apesar da imposição de não haver comunicação do particular, tem também a imposição de que aqueles que foram adquiridos dentro do casamento pode haver a comunicação. Então, assim, o Estado 2 vezes impõe uma coisa a pessoas por causa de alguns requisitos que eles entendem haver a necessidade de uma proteção patrimonial. Então, tanto o regime da separação obrigatória quanto a súmula, ela impõe algo a uma determinada pessoa. Então, assim, essas 2 imposições acabam que coloca essa pessoa como um incapaz, uma pessoa que não pode escolher o próprio regime que vai determinar normas, né, para que aquela relação conjugal ela se mantenha. Então, quando você permite o pacto antinupcial, ele afastando a aplicação dessa súmula, você dá mais autonomia às pessoas. Então, elas têm um poder maior sobre a sua vida. Então, vamos falar. E é justamente isso o que acontece nas 2 jurisprudências que nós trouxemos. Uma era uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução, onde o casal ele optou pelo regime da separação convencional. E como a gente sabe, no regime da separação convencional, como há a escolha do casal, o casal escolhe, não tem o que se discutir. Então, o regime vai ser a separação absoluta. Então, essa súmula, ela não cabe à aplicação dela, justamente porque prevalece, né, a vontade das partes. Se eu escolho um regime para reger o meu casamento, não cabe a mim, lá na frente, querer modificar. Então, se eu escolhi o regime da separação de bens absoluta, essa manifestação de vontade expressa, ela tem que prevalecer. Tanto que é isso que diz o julgado. O julgado afastou a aplicação, ainda que a companheira quisesse que houvesse a divisão, o juiz entendeu que não, que como ela manifestou a vontade expressa pela separação absoluta, não caberia ele aplicar a súmula, justamente porque a súmula é para casos de separação obrigatória e não separação convencional, onde a gente escolhe se vai querer a separação ou não. Já com relação à separação de bens obrigatória, nós tivemos um julgado recente e temos esse provimento de 2016, que é do Tribunal de Pernambuco, onde o juiz entendeu pelo afastamento através do pacto antinupcial. E por que ele entendeu isso? Pelos mesmos motivos, né? As pessoas, elas devem manifestar as suas vontades. Se eu não quero compartilhar os meus bens
adquiridos dentro do relacionamento, eu não preciso fazer isso, ainda que eu tenha uma idade superior a 70 anos ou qualquer outra das características previstas dentro do regime da separação obrigatória. Então, esse provimento, que é o provimento número 8, de 2016, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ele torna todos os bens incomunicáveis, transformando o regime da separação obrigatória em regime da separação absoluta de bens. Então, tanto os regimes que foram adquiridos dentro do casamento como aqueles que vieram com as partes, eles não terão comunicação, podendo as partes manter a sua vontade. Se eu não quero dividir o bem, eu não tenho que dividir. A mesma coisa aconteceu recentemente no Tribunal de São Paulo, aonde o juiz entendeu que não caberia também a aplicação da súmula, que foi um processo administrativo sobre a mesma questão, havendo também a separação pelos mesmos fundamentos. Deixa eu ver a internet aqui também. Então, assim, tanto o juiz de Pernambuco quanto o juiz de São Paulo, eles entenderam pela autonomia da vontade. Então, o contrato, ele permanece. Se eu não visão, cabe a mim estipular esse impacto antinupcial, podendo perfeitamente afastar a súmula. Acho que é basicamente isso. Então, eu encerro a minha parte da súmula. Imagino que quem não está acompanhando hoje tenha ficado um pouco confuso, porque, primeiro, entender que o regime da separação obrigatória não é exatamente obrigatório separar tudo, que a parte que é comum, ela é compartilhada. Então, assim, a gente fez, na nossa última reunião, que demorou muito tempo, a gente ficou num debate que foi muito legal, e definimos, porque a conclusão, como a gente comentou, ela tem que ter algo crítico, né? E eu vou resumir basicamente a súmula 377. A súmula 377 perverteu o sistema, transformou uma separação obrigatória numa separação de aquestos, né? Num regime de aquestos. Então, você tem uma parte que é totalmente separada, que é a parte privada, e o que é comum vai ser compartilhado. O que se entende? Embora a súmula 377, a gente esteja aqui questionando ela esteja em vigor, doutrina e jurisprudência já vem há muito tempo discutindo a aplicabilidade dela em todos os casos. Com que base? Com a base no direito à autonomia de vontade e liberdade de escolha. Então, se o casal já é obrigado a casar pela separação obrigatória de bens, por que não escolher separar totalmente? Por que isso seria proibido? E por isso surgiu o provimento, depois veio o processo administrativo de São Paulo e, recentemente, saiu o enunciado 634 da Jornada de Direito Civil, compartilhada, se eu não me engano, há uns 10 dias no máximo, pelo professor Conrado Paulino, que fala o seguinte: é lícito aos que se enquadrem no rol de pessoas sujeitas ao regime da separação obrigatória de bens, aquelas lá elencadas no artigo 1641 e parágrafos, estipular por pacto antinupcial ou contrato de convivência o regime da separação de bens, a fim de assegurar os efeitos de tal regime e afastar a incidência da súmula 377. Com isso, a gente fecha o nosso entendimento, o entendimento do grupo, de que a súmula 377 ela deve ser afastada se esse for o interesse do casal. E aí eu volto àquele velho debate do que o que nós não sabemos, nós não oferecemos para o cliente. Então, se nós não sabemos o que é realmente a separação obrigatória de bens e deduzimos que é a separação de tudo,
se nós não conhecemos uma súmula, que é uma súmula bastante antiga e que foi cogitada a validade ou não dela depois do novo código, o novo código é até uma piada, o código lá de 2002, e mesmo assim ela tem validade, não tem discussão quanto à validade dela, mas existe uma mitigação, talvez, na aplicação dela. E é aí que começa o debate. E por isso eu fiz tanta questão de convidar a Comissão de Direito Notarial e Registral, porque Cláudio Bordalo, é claro, ele é sempre a opinião divergente, né? Tem a Renata Ovidia, que é... Então, Cláudio falando como representante de cartório de notas. Se eu chegar com clientes de mais de 70 querendo fazer um pacto antinupcial com o Cláudio, eu vou conseguir? Essa é a primeira pergunta, já abro para você falar, Cláudio. A segunda, se o Cláudio aceitar fazer o pacto e eu chegar para Renata Ovidia, Renata que é tabeliã de cartório de registro civil de pessoas naturais, a Renata aceita esse pacto para habilitar os nubentes? Então, são questões que eu acho que nós precisamos saber até para oferecer para o cliente, porque muitas vezes a gente não oferece porque não sabe. Então, muito mais do que oferecer o pacto mais do que definição da relação patrimonial, da relação extrapatrimonial também. Então, pensando sempre no pacto, como ano passado Cláudio e Ricardo participaram na nossa comissão de uma palestra sobre planejamento sucessório. Pacto, ele poderia ser chamado não só de planejamento sucessório, mas também de planejamento familiar. Então, será que as partes não têm livre escolha em definir que querem sim decidir que a separação é total de bens, já que a lei impõe que eles se separem obrigatoriamente por esse regime por terem mais de 70 anos. Então, agora, se Rafa, como presidente da comissão, permitir, eu abro o debate e convido Cláudia, eu não sei se Renata ainda tá online, eu convido inicialmente Cláudia e Renata para falarem especificamente sobre esse ponto, que é um ponto muito questionado, da validade, se é possível hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, nós fazermos um pacto antinupcial nesse sentido, porque em São Paulo nós sabemos que dá, em Pernambuco nós sabemos que dá, mas o Rio de Janeiro é sempre um pouquinho mais complicado, né? Então, eu abro a palavra para o debate. Vamos lá. Para a gente começar essa brincadeira aí, você me fez uma pergunta assim, Cristina. Se eu chego no cartório do Cláudio com uma pessoa de 70 anos, ele faria ou não a escritura de pacto antinupcial? Espera aí, vamos por parte. Qual Cláudio que você está falando? O Cláudio que está olhando o lado notarial, meramente. O Cláudio que está olhando o lado do justiçamento social de toda essa situação. Ou o Cláudio que sofre uma concorrência, porque para as pessoas entenderem isso, precisam entender que os cartórios são diferentes, eles têm atribuições diferentes, e o cartório de notas talvez seja o único que sofra uma concorrência até antropofágica, um comendo o outro, infelizmente, um querendo pegar do outro, né? Porque a concorrência é absurda, algo que não acontece em registro de imóveis, registro civil das pessoas naturais, que façam só essas atribuições, né? Em notas isso ocorre. Então, assim, Cristina chega com um cliente de 70 anos, eu, Cláudio, vou tentar dar um jeito de atender o meu cliente, que é a Cristina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar um jeito de fazer essa escritura de uma forma que lhe atenda e que ela consiga ter o seu registro lá no Registro Civil das Pessoas Naturais, consiga registrar esse pacto lá. Então, vou fazer todos os esforços possíveis para atender o meu cliente. Agora, se eu for olhar pelo lado do tabelião pura e simplesmente, eu não faria. Porque o que eu vejo dessa história toda é o seguinte: os tribunais, o Supremo e os tribunais superiores, eles estão tentando marretar o que o legislador não conseguiu fazer. Aliás, todo mundo aqui se lembra em quem votou na última eleição, qual foi o deputado federal? Não, porque são esses caras que são os responsáveis por essas bagunças aqui que a gente está discutindo.
né? Eles vão para lá fazer a política deles, tal, e não fazem esse deverzinho de casa, que no final ficam os advogados, os tribunais e todo mundo se descabelando para resolver essa situação, né? Mas na minha visão, o artigo 1641 ele prevê três hipóteses, né, das situações onde há a obrigatoriedade do regime da separação de bens, né, que é a separação legal de bens, que são aquelas pessoas que casaram com inobservância das causas impeditivas, né, são aquelas pessoas que precisam de uma decisão legal, né, geralmente os menores, né, precisam de autorização judicial para poder casar, e os maiores de 70. Eu acho que esse inciso, eu acho que os menores, as pessoas com as causas impeditivas, ok, tudo legal, nada a prover. Mas eu acho que os maiores de 70 anos, há uma inconstitucionalidade aí. E essa inconstitucionalidade não foi atacada. Foi feito um novo Código Civil em 2002, 2003, mantiveram a coisa do jeito que estava, está dando certo, deixa como está. Não viram que aquilo afrontava a Constituição Federal e deixou essa situação que hoje ela não é pacífica, não, gente. A comissão aqui, poxa, eu aplaudo a comissão que chegou no consenso, que tem uma corrente majoritária de vocês, que segue, que diz que pode haver o afastamento da súmula 377, mas ela não pior é que ela não é a corrente majoritária, não. A corrente majoritária entende pela validade da súmula, mas nós gostamos de criar confusão. Você sabe que eu gosto de discussão. É engraçado, porque as maiores, talvez, mas as pesquisas que eu fiz, as maiores correntes, as pessoas, por exemplo, Zeno Veloso é um que segue essa corrente. Tá vendo? Tem outros nomes. A doutrina tem se debatido, né? Ricelli, pode falar. É porque, assim, de repente ele pode estar confundindo. Com relação ao afastamento da súmula, realmente é minoritário, mas com a inconstitucionalidade, com relação à idade, é a majoritária. A majoritária realmente ela entende que é inconstitucional. Ah, tá. Ele está falando da corrente idade. Quanto à idade. Ah, tá. Eu achei que fosse em relação à súmula. Se for com relação à idade, Não, perfeito. É a majoritária mesmo. Foi isso aí mesmo, Michele. Foi isso mesmo. Bom, o que eu entendo dessa brincadeira toda aqui é o seguinte, primeiro, a gente tem que ver as normas, né? O artigo 1647 do Código Civil, ele diz o seguinte, estipulada a separação de bens, começa assim, estipulada a separação de bens, eles permanecerão, então, olha bem, ele já começa com a palavra estipulada, ou seja, é uma opção. Posso ou não posso, né? Ao caso que o 1641 não tem jeito, tá taxativo, é obrigatório, né? E aí o que acontece? Quando chega nessa situação, no meu entendimento, eu vejo que isso é uma norma de ordem pública, né? Taxativo, gente, é obrigatório, é ordem pública. Acabou, está na lei. Você quer mudar isso? Mude a lei. Mas tem que seguir. Minha visão, tá, gente? Calma lá. Até porque vai confrontar com outro artigo do Código Civil, que é o 1655, que diz o seguinte, é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha disposição absoluta de lei. Ou seja, é nula, gente. Está lá no artigo 1655. É nula, está claro, está taxativo. E uma vez se tratando de uma norma de ordem pública, né, para mim, encerra o assunto aí, acabou. Está lá, tem uma norma de ordem pública dizendo que é obrigatório e a outra dizendo que anula qualquer convenção ao contrário. Acabou, para mim, encerra o assunto. Mas são pontos de vista, entende? Se eu tivesse, vocês chegassem lá, eu ia lutar do lado de vocês. Não, vamos lá, vamos tentar dar um jeito nesse negócio aqui. Porque direito não é matemática, direito é uma ciência exata. A gente tem que buscar sempre atender os nossos clientes. Os meus clientes, no caso, seriam vocês, e os clientes de vocês são os nubentes, as pessoas que estão querendo se casar, né? Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Porém, o que
o que acontece? Por que os cartórios de notas no Rio de Janeiro eles se negam a fazer esse pacto antinupcial erroneamente, porque já foi dito aqui, muito esclarecedor, muito bem dito, que o pacto antinupcial ele não se restringe apenas à questão do regime de bens. Você pode estipular diversas coisas ali, até traição, questões de traição, você pode colocar no pacto antinupcial. Conta de luz, quem vai pagar a conta de luz? Você pode botar isso? Não pode? Isso parece uma piada, mas é verdade. Você pode estipular isso no pacto antinupcial? Olha, a conta de luz da nossa residência vai ficar em cargo de fulano. Você pode botar tudo. Então, ele vai muito além de uma estipulação. Mas o que acontece na prática? As pessoas, como não sabem muito, né? O cidadão comum não sabe muito. E os advogados talvez não estejam tão preparados nessa área. Ou Eles nem vão sejam procurados também, né? Porque como não é um também, ato que prescinda de advogado, a parte chega e fala, eu quero também. fazer um pacto. Então, não sabe nem do que se trata. E aí o que acontece? Como é um ato relativamente barato dentro dos atos notariais, né? O escrevente chega lá, né? Me dá isso aqui que eu faço. É o quê? Qual regime que você quer? Separação? Escreve aqui, o regime vai ser da separação, absoluto de bens, ponto final, tchau, final. Então fica uma escritura para dizer que é o regime da separação de bens. Apenas isso. Apenas isso. Fazem apenas isso. Não estipulam mais absolutamente nada. Isso é um erro. Isso é um erro. Isso é um erro. Os advogados precisam aprender a trabalhar isso e precisam mudar essa cultura e até, gente, vamos lá, mercado para vocês, pô, pelo amor de Deus. Mercado dos advogados, né? Vamos lá, começa a vender isso aí para o público de vocês, olha. Porque o pacto antinupcial, ele além de ser o início de um planejamento sucessório, isso até debati com a Cristina de manhã, porque ele é muito mais que um planejamento sucessório, porque ele não vê só a sucessão, mas ele é o início do planejamento sucessório, né? Então, gente... E do planejamento familiar, né? Sim, planejamento familiar. Então, o que acontece? Os cartórios também não estão preparados para isso, então eles têm um texto quase que padrão. Se vocês olharem as escrituras de pacto antinupcial dos cartórios em geral, é pão de forma que a gente chama em cartório. É papum, é trocar nomes. Troca João e Maria por José e Gumercinda, vamos embora. E o resto é tudo igual. Entendeu? Isso está errado. Está errado. Mas, infelizmente, é essa prática que se faz. Mas o que acontece com os cartórios, né? Nós somos regidos por uma lei que é a 8935, né? que veio regulamentar essa questão cartorial depois da Constituição de 88. Né? Lá no artigo 20, anotei aqui, artigo 24, olha só, estipula o seguinte: a responsabilidade criminal, ou seja, daquele que fez o ato, né, será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. Isso implica dizer que é o seguinte, que nós não fazemos parte de uma administração pública direta, nós, inclusive, não fazemos parte sequer do Poder Executivo, nós somos vinculados ao Poder Judiciário, mas somos agentes dessa administração pública, sim, porque nós oferecemos esse serviço à população. É um serviço público oferecido à população. Então, nós estamos ligados àquela lei 8935 que nos liga aos crimes da administração pública. Resumindo, nós estamos vinculados ao direito administrativo também, não apenas ao direito civil, não apenas ao direito notarial e registral, não apenas ao direito constitucional, mas ao direito administrativo também, né? E aí, legal, poxa, Cláudio, você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que há conflitos de princípios, né? Há conflitos de princípios. O nosso café da manhã foi a base de discussão de princípios. Liberdade de escolha e princípio da motivação, que é o que ele vai falar agora. Princípio da autonomia de vontade, exatamente. Princípio da autonomia de vontade, princípio da legalidade, né? Porque, assim, eu vejo que ela não é taxativa no sentido de dizer assim, não pode fazer um pacto. Tanto é que eu acho que ela pode fazer um pacto. Pode fazer um pacto. Você só não pode mexer naquela questão que é norma de ordem pública. Em todos os demais casos do pacto, você pode mexer. Nisso, não. Né?
Então, assim, ela tem o A princípio... Ricele quer... Oi, Fala, Ricele. oi. Só fazer uma outra ponderação, que ele disse que é matéria de ordem pública. O Sim. juiz do Tribunal de Justiça do Pernambuco, ele permitiu o afastamento justamente por ele entender não ser norma de ordem pública, ser disponibilidade de direito. Essa até a justificativa dele, quando ele faz o afastamento. E você, o que você acha? Eu acho também que é disponibilidade. Eu tenho uma norma gigantesca dizendo assim, é vedado, barará, barará. Será que a gente vai entrar naquele ditado, cabeça de juiz, barriga de mulher grávida, né? E a gente não sabe o que vai sair? Seria quase isso, mas essa foi a justificativa dele no provimento até. Sim, mas tem uma norma gigantesca dizendo assim, é vedado isso. E aí a outra diz o seguinte, é vedado estipular causa contrária à lei. Meu Deus, se isso não é ordem pública, eu já não sei mais o que é ordem pública. Aliás, ordem pública está vivendo essa desordem pública aí, né? Quem que manda? É o presidente, são os governadores, é o prefeito, é Deus, quem é? No final, quem manda é o vírus. O vírus está tomando, está todo mundo preso porque o vírus manda. Então, assim, por causa dessa bagunça toda. Mas, para mim, está muito claro, tem uma norma de ordem pública. Erga omnes, não tem que se discutir. Tá aqui, ó, cara, tá assim. O que você tem que fazer? Eu acho ela injusta. Se eu perguntar se eu acho injusta, extremamente injusta. As pessoas têm a liberdade, a autonomia de vontade. A pessoa com 70 anos não é incapaz, não. Pelo amor de Deus. Eu acho extremamente injusta, extremamente infeliz essa norma. Mas ela está vigindo. E a gente, como operador do direito, a gente tem que sempre tentar olhar esse lado, né, gente? Olha, tem uma norma que é uma porcaria, é uma droga, só quem pode mudar nossos digníssimos deputados federais, os nossos senadores maravilhosos, mas eles não querem fazer porcaria nenhuma, porque querem fazer outra coisa, e ela está aqui vigindo, está convivendo com a gente. E aí foi nessas marretadas que o judiciário fica tentando. Um diz que não pode uma coisa, outro diz que não pode, um diz que pode assim, o outro pode meio, o outro não pode assado, o outro diz que pode, mas pode só em parte. Então, vira essa salada aí. Porque os nossos legisladores não querem fazer, né, o papel deles. E aí, interessante. Oi. Não, conclui, Cláudio, que eu vou falar. Voltando à questão dos princípios, né, que a gente está ligado, aquela questão da ordem, dos crimes contra a administração pública, taxativo no artigo 24 da Lei 8935, está lá, taxativo. Bom, então, ele entendeu que nós também fazemos parte dessa administração pública. Então, num princípio administrativo, nós não podemos fazer coisas das nossas cabeças simplesmente porque nós entendemos. Nós temos que ter uma norma autorizativa da Corregedoria Geral de Justiça, no caso do Rio aqui, do Estado do Rio de Janeiro. Né? A Corregedoria, ela que vai determinar. O que aconteceu em São Paulo e Pernambuco? As corregedorias de lá determinaram. Show de bola. Os cartórios estão liberados para fazer, porque a determinação da corregedoria, ó, tá vendo aquela norma ali do 377? Rasga ela, faz uma bolinha de papel e vai jogar tênis com ela, porque não serve para nada aqui. Vamos seguir o nosso aqui. Ótimo! Então, o tabelião está respaldado. Ele tem uma norma da corregedoria dizendo que ele pode fazer. E aqui nós, no Rio de Janeiro, nós não temos isso, essa norma. E aí é aquela coisa, você vai fazer, você vai pecar num princípio básico, que é o princípio da falta de motivação, da motivação, né? Tudo na administração pública tem que ter uma motivação, né? Você tem que estar autorizado, tem que estar... Então, e aí, como é que a gente fica? Tá? Você entende que é uma situação completamente complicada, porque eu mesmo estou em conflito comigo, porque eu entendo como vocês, eu acho ela extremamente injusta. Eu acho ela uma norma extremamente injusta, extremamente desumana. É extremamente desumana. Né? Porém... É interessante, porque Cláudio, foi até bom o Cláudio ter falado, porque ele não está sozinho, tá? Existe uma corrente que é minoritária que entende o que o Cláudio está falando. Não é o caso, eu acho que a maioria aqui entende que a súmula é extremamente antiga, a própria Kézia falou aqui,
uma súmula tão antiga que não se adequa mais à realidade. O Cláudio primeiro começou o embate, depois ele foi revendo, ele falou, não, se eu pensar como escrevente, eu não tenho um respaldo motivacional para fazer, mas pensando como advogado, eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor pelo cliente. E aí foi ótimo, porque a Renata, ela tem um posicionamento totalmente contrário. Então, eu achei bem legal isso, porque alguém de cartório de notas que pensa, que considera, na verdade, que o melhor seria, como sempre é, mas o Rio de Janeiro demora muito para emitir pareceres, provimentos que respaldem esse tipo de atuação. É óbvio que esse seria o melhor dos mundos. Mas o Cláudio, então, eu acho que ele está sozinho com a Lilian. Está sozinho com a Lilian. O Cláudio não gosta que eu chame ele de legalista, mas ele é legalista e ele fala que ele não é. Não sou positivista, não sou legalista. E direito das famílias é casuístico. Célia aqui falou, a Célia também é outra que a gente vive discutindo sobre contrato, é o quanto o Estado intervém na vida, né? Na nossa vida pessoal, no nosso mundo privado. E acho que a gente está no momento exatamente de relativizar isso. Se eu tenho a possibilidade de escolher algo mais amplo do que aquilo que a própria lei já está me obrigando a fazer, por que não? E aí, Cláudio, eu não sei se você já concluiu a tua ideia para eu poder passar para a Renata, para ela poder fazer o contraponto com você. Não, rápido. Conclusão que você tocou no assunto. Primeiro, essa situação toda se chegou ao cartório de notas, porque a lei também é taxativa. É outra norma de ordem pública. Pacto antinupcial só pode ser feito por escritura pública, ponto. Você não pode fazer um instrumento particular. Se pudesse, aí, facilitava a vida de todo mundo, tudo era uma maravilha. Mas não pode, está na lei, é taxativo. Escritura pública. Então está lá, norma de ordem pública. Ok? Ótimo. Vamos lá. Aí você falou, porque é tão antiquado. Mas se é antiquado, por que ela foi mantida? Né? A questão é, por que ela foi mantida se é antiquada? Porque ela não é tão antiquada assim. Entendeu? Porque ela não é tão antiquada assim. Ela permaneceu porque o problema permaneceu. Mas ela tentou, de alguma maneira, vamos lá, ela tentou não deixar desamparada a pessoa. Isso aí foi um debate que a gente teve, a pessoa hipossuficiente na relação. Né? Esse foi talvez o maior objetivo, não deixar, porque a gente imagina o inverso. Né? Não, essa é a base da súmula, realmente, o fundamento da súmula era o cônjuge hipossuficiente. Exatamente. Foi esse o princípio que a manteve firme ali. Por quê? Porque os nossos deputados maravilhosos não souberam fazer a coisa como deveria. Nem os assessores magníficos, os poucos assessores que eles têm. Mas olha só, aqui somos todos operadores do direito. A gente podia pensar em alguma coisa nesse sentido. Já tem aqui, BDFAN já se posicionou, essa jornada que teve aqui a jornada de direito civil também já tem um posicionamento, é uma forma da gente começar a pressionar para que mude essa norma. Concordo, de algum ponto a gente tem que começar. Não, eu concordo consigo, doutor. Inclusive, estou pedindo meu ingresso hoje na Comissão de Direito das Famílias e Sessões para a minha presidente, que está aqui nos assistindo, porque a minha comissão é outra, me desculpa. Não vou brigar com isso, não. Eu posso até auxiliar, mas minha comissão é outra. Mas você como uma pessoa que atua no cartório, eu acho que sim, pode dar respaldo e unir forças. Olha aí, a aba pode pensar nisso, hein? A gente pode considerar uma construção aí de um enunciado aba e sugerir isso para a aba nacional. Acho que pode ser interessante. Sim. Eu acho que é o objetivo, não só um deles, né? Da gente estar aqui reunido hoje é conseguir ter algum insight, alguma coisa atual, de repercussão geral, para a gente conseguir mudar alguma coisa, né? Sim. Bom, da minha parte está concluído aqui. Já criei a polêmica, já taquei fogo, agora eu vou sair fora, só quero ouvir. Agora vem Renata com toda a ponderação. Primeiro quero agradecer o convite. Eu vou optar em fazer algumas considerações em relação a algumas coisas que eu ouvi aqui, tá? Tentando contribuir de alguma forma para vocês. Tá? Primeiro, alguma colega aqui falou em relação à questão do trâmite do pacto antinupcial.
E aí eu gostaria de deixar assim, um pouquinho mais claro em relação a isso, depois a gente vem na parte mais controvertida, tá? Então, o que acontece, né? O casal tá lá querendo fazer a habilitação do casamento. Quer escolher um regime de bens, né? Então, para que ele possa se habilitar no casamento, ele precisa antes fazer o pacto antinupcial, cujo instrumento é feito por um instrumento público. Então, ele tem que passar num cartório de notas, né, que tem essa atribuição. Ele vai lá, vai fazer o pacto antinupcial, que só vai passar a ter validade após a realização do casamento. Se não houver o casamento, não tem validade, né? Após a realização do casamento, o casal precisa levar este pacto para ser registrado no cartório de registro de imóveis correspondente ao domicílio do casal, independentemente dele ter bens ou não. Tá? Ele vai ser registrado lá no livro 3, que é um livro auxiliar. E caso ele, o casal, ou o cônjuge, né, ou mulher, ou homem, ou mulher, homem, né, que seja um casal, ele já possui algum bem, além desse registro, no livro 3, auxiliar no registro de imóveis, vai ser feita uma averbação em cada matrícula do imóvel que cada um possua, tá? Isso, assim, isso eu estou, de uma forma sucinta, falando como é que caminha esse pacto antinupcial, tá? Por todas as atribuições. Em relação ao registro civil, tá? Estava colocando aí essa questão de um dos cônjuges, né, já ser um idoso, e que aí a lei impõe o regime da separação obrigatória de bens, e vocês estavam aí conversando, né, sobre essa questão que tem da doutrina que aponta a inconstitucionalidade desse artigo, né, e a possibilidade ou não de fazer um pacto. O Cláudio, ele mencionou que ele, como escrevente lá, como no cartório, ele tentaria ao máximo atender as partes. Foi bem o que eu entendi, não é isso? Mas ainda que ele tivesse um entendimento, tá? Ainda que na parte de notas, o escrevente que for lavrar esse pacto, ele tem um entendimento de vanguarda, um entendimento moderno, ele é um escrevente que ele está ali estudando, atualizado com as teses de Bedefan, entendeu? Que está ali participando da comissão extrajudicial da ABA. Então, assim, é um escrevente assim, mega atualizado, e ele sabe que esse artigo ele é flagrantemente inconstitucional. Só que nós, no nosso exercício da nossa função, nós desenvolvemos atos que são vinculados. E nós não temos esse poder e essa discricionariedade de afastar uma determinada norma em razão de uma inconstitucionalidade, diferente do que tem lá no direito administrativo, né, que o administrador pode lá declarar a inconstitucionalidade, às vezes não aplicar uma norma. Tem isso no direito administrativo. Mas dentro do direito notarial e registral, os nossos atos são vinculados. Então, no meu entender, esse escrevente, ele ainda que não concordasse, ele ainda que entendesse que aquela norma ela é inconstitucional, ele seria vinculado à lei e deveria lavrar o pacto de acordo com o que prevê aqui a lei. Agora, o que eu acho assim, que poderia ser uma... Só uma parte, doutora. Já que a gente tocou nesse assunto, como que eu faria isso? Porque exatamente por existirem correntes jurisprudenciais, eu colocaria a corrente jurisprudencial que entende que pode e colocaria no texto, no corpo, exatamente essa situação. Olha, pode acontecer que no momento do registro, exatamente por terem atos vinculados, não se consiga. Então, estamos fazendo por insistência das partes, porém, entendeu? Eu tentaria resguardar ao máximo a mim e ao cartório, nesse sentido. Certo. Mas aí, Cláudio, assim, eu acredito que a gente chegaria num embate, porque como você mesmo ponderou e ressaltou muito essa questão de que a gente não pode praticar um ato contrário à lei. E a lei estabelece que, nesse caso, o regime tem que ser esse. Então, você estaria praticando um ato contrário à lei, ainda que essa lei seja inconstitucional. Né? Se ela não foi declarada inconstitucional pelo STF, né, então ela ainda tem a validade, né, com todos nós. E nós, ainda mais, na posição que estamos, somos vinculados a essa lei.
Sim. Então, assim, você pode colocar isso, né? Mas eu acho que da forma técnica e dentro do que nós temos no ordenamento, isso talvez seria de pouca efetividade, porque quando chegasse no registro civil, o registrador civil não iria aceitar isso, ainda que o registrador civil também concordasse, tá, com essa posição da inconstitucionalidade. Agora, o que me veio à mente, o que pode, que assim, tá bom, Renata, então assim, é inconstitucional e tem que praticar, tem que fazer assim, e como é que a gente pode resolver hoje com os mecanismos que nós temos? Acho que o mais importante aqui é a gente ser prático e tentar uma solução com o que se tem hoje. Claro, conseguir um PL para poder alterar a lei, tirar isso e tal, isso é maravilhoso. Aí o problema ele some do cenário. Mas hoje, dentro dessa circunstância, dentro desse cenário, o que poderia fazer? Bem, no registro de imóveis, existe um procedimento que se chama a dúvida registral. Não sei se algum de vocês atua com direito imobiliário e já se utilizaram dessa dúvida. Esse procedimento de dúvida registral do registro de imóveis, que está previsto lá na Lei 6.015, ele também pode ser utilizado por analogia em todas as outras atribuições. E o que consiste este procedimento? Quando você faz um requerimento no cartório, e o cartório, de alguma forma, ele se nega ou faz alguma exigência que você entende que não é cabível, você, interessado, deve requerer ao cartório que seja suscitada uma dúvida para que o juiz, com a atribuição lá correspondente ao direito notarial e registral, ele decida em relação àquele caso. E aí sim, a decisão do juiz é a que vai prevalecer. Então, apesar de eu nunca ter me deparado num caso concreto ou ter conhecido algum caso semelhante, mas dentro do que nós temos aqui de normas para se utilizar numa situação dessa, no momento, eu vejo essa possibilidade. Bem, se eu fosse advogada, se o meu cliente fizesse questão de escolher o seu regime de bens, tá? Eu iria fazer esta provocação, no sentido de fazer a solicitação no cartório de registro civil, né, de que fosse escolhido o regime, certo? O cartório ele vai ter que, por força de lei, negar essa solicitação, porque o ato dele é vinculado, e a lei impõe, né, o regime de bens da separação obrigatória para o maior de 70. Mas aí, como advogado, orientando, né, a parte interessada, o casal, eu pediria, então, que fosse suscitada uma dúvida para que o juiz ele pudesse analisar. E aí, sim, nessa dúvida, você traria todas essas questões que são abordadas na doutrina, né, em relação à inconstitucionalidade, para que aí, sim, o juiz pudesse, de repente, conforme o entendimento dele, superar essa norma e autorizar a realização do casamento dessa pessoa idosa com um outro regime. Né? Nesse procedimento tem a oitiva do MP, né? Tem a oitiva do juiz. Então, hoje, no momento, com o que nós temos, eu vejo que essa seria uma possibilidade. Tá? Eu adorei essa possibilidade, porque a Renata, ela conseguiu ser o seu meio termo entre eu e Cláudio, gente. Olha isso. Ela conseguiu, ela entendeu a ponderação legal e o pedido desesperado de um advogado. E acho que é um caminho para a gente talvez mudar o formato no Rio. Sim. Deixa eu só dar uma... Eu também acho. Só dar uma palavrinha. Primeiro, a gente tem que pensar em cartório de notas, a questão comercial. Nós temos uma questão técnica, né, evidente jurídica e tal, e temos a questão comercial. Então, a gente tem que pensar dessa maneira o cartório de notas, que infelizmente é a realidade. Mas até para se chegar na suscitação de dúvidas, seja por meio do registro civil ou do registro de imóveis, né, para pedir essa suscitação de dúvidas, você tem que ter um instrumento. Você tem que passar pelo cartório de notas, porque sem o instrumento você não vai suscitar dúvidas. Então, esse instrumento tem que ser lavrado. E tem que ser lavrado da forma que eu coloquei. É nisso que eu estou querendo dizer. Então, a gente, na verdade, se complementou aqui. Ele precisa ser lavrado, porque senão vai suscitar dúvida. Como? Mas eu quero porque eu quero. É complicado. Sim, certo. Essa questão de qual cartório vai vir primeiro numa situação dessa, Cláudio,
acho que vai depender um pouco do caso concreto, tá? Então, vamos dizer assim, dentro do que é o normal, a regra. Eu acredito que poucos seriam os cartórios de notas que lavrariam um pacto antinupcial para uma pessoa idosa com opção de algum regime. Eu acredito que poucos seriam, tá? Então... Alguns nós sabemos que fariam, né? Sim, mas eu poucos seriam, mas é isso. Na prática, poucos seriam, porque o atenuado... Vocês estão oferecendo o caminho correto, o mais adequado. Eu estou dizendo dentro do que eu acho que seria o viável. Você iria no cartório, o escrevente iria falar que não, doutora, não pode, a lei estabelece o regime da separação obrigatória, infelizmente eu não poderia atendê-la. Essa é uma situação. Não, mas eu quero casar no regime da comunhão parcial, eu quero casar no regime da comunhão total de bens, né? Então, você vai se direcionar ao cartório do registro civil. No cartório do registro civil, você vai fazer a habilitação e tem a hora que você vai lá estabelecer qual vai ser o regime que vai vigorar naquela relação matrimonial. E aí o cartório, né, o registro civil, vai chegar e vai falar assim, sim, tá, maior de 70 anos, então o regime é da separação obrigatória. Então, neste momento, você não está de posse do pacto antinupcial, que você vai chegar para o cartório, de repente, de registro civil, e iria colocar, não, mas eu não entendo que eu tenha esse regime de uma forma obrigatória e eu quero ter o direito de optar por um outro regime, né? O cartório vai falar que não, por causa da lei, que tem que obedecer e tal, e aí você solicitaria a suscitação de dúvida. Que uma vez o juiz também entender que aquele artigo é inconstitucional e que realmente é possível que aquele casal escolha o seu regime de bens, aí sim, com esta autorização, né, aquele casal iria ao cartório de notas para poder lavrar o pacto e aí sim juntar ele lá dentro do processo do casamento. Esse seria um trâmite. Tá, mas agora eu fui no cartório de notas e o escrevente, ele lavrou o pacto porque ele entendeu, pela jurisprudência, entendeu que era possível, né? Quando chegar no registro civil, vai acontecer a mesma coisa. Vai chegar o registro civil, ele vai receber aquele pacto, mas ele não vai aceitar, vai colocá-lo em exigência. Né? E nesse momento que ele colocar em exigência de que aquele pacto não pode ser utilizado naquela habilitação de casamento, seria o momento de pedir uma suscitação de dúvida para justamente estabelecer pela via judicial administrativa, tá? Que se aquele regime de bens pode ou não ser alterado, pode ser algum outro dentro da opção do casal. Você está de acordo, Cláudio? Não, eu estou plenamente de acordo. Deixa eu só aqui, a Mariana perguntou onde seria suscitada a dúvida. Seria suscitada ou pelo cartório de notas ou pelo cartório de registro civil de pessoas naturais, porque o RGI é o último. É no registral. É no registral. A doutora Renata pode falar melhor. É no cartório registral, não é em notas. Sim, seria no cartório do registro civil. Seria no cartório de registro civil. Entendeu? Não, é porque a Mariana, acho que perguntou se era no cartório de registro de imóveis. Não. Registro de imóveis é o último passo, então não chegaria nele. Aí a pessoa habilitou, digamos, né? Tem duas opções. Foi suscitação de dúvida. Aí o juiz entendeu que essa norma realmente é inconstitucional, ela não deve ser aplicada e é possível que seja feito um pacto antinupcial e seja escolhido um outro regime de bens. Perdão, continua. Pode continuar. Então, digamos que o juiz entendeu nesse sentido e autorizou. Né? Essa autorização vai estar no corpo do pacto antinupcial, que é aquele pacto sendo lavrado, né, mediante uma autorização, na dúvida, tal, processo, tal. Porque isso também, lá quando chegar lá na frente no registro de imóveis, veja bem, a ordem do pacto, né, ele acontece no cartório de notas. Depois, aquele pacto ele é levado ao cartório do registro civil. E depois de celebrado o casamento, aquele pacto é levado no cartório do registro de imóveis para ser registrado no livro auxiliar, que é o livro 3, independente das partes terem ou não imóveis. Mas para quê? Para que ele produza efeitos, né, contra terceiros. Tá? E
Após esse registro, ele vai ser averbado nos imóveis que as partes eventualmente já possuam, mesmo que são adquiridos antes daquele casamento, mas precisa ter essa averbação, e nos imóveis que as partes vierem adquirir futuramente. Tá? Em relação ao caminho do pacto nupcial, ele é esse que é feito nos cartórios. Ficou alguma A Lilian está perguntando aqui sobre... a Lilian está perguntando aqui, Cláudio, só rapidinho, que eu estou tentando tirar a dúvida aqui no bate-papo, sobre onde é suscitada a dúvida. O procedimento é judicial, Lilian. Quando o cartório ele se nega de alguma forma a resolver a questão, você suscita a dúvida para o cartório competente. Por exemplo, se for alguma dúvida de registro de imóveis, é o cartório de registro público. Então, você leva para lá a discussão, é um juiz que vai decidir essa questão. Então, sai do extrajudicial e vai para o judicial. E aí entra no que a Célia falou. De novo, o juiz resolvendo a questão que deveria ser extrajudicial, mas não tem jeito. A gente vai sempre... Posso ponderar? Essa questão dúvida no próprio cartório. Exato. A suscitação de dúvida, gente, ele é um procedimento judicial, ele não é um procedimento jurisdicional. Não sei... Tá? Então, no sentido de que você não vai... o cartório me fez uma exigência, eu não concordo, e eu vou entrar com uma ação de suscitação de dúvida contra a decisão daquele oficial. Não, não é isso. O registrador, ele fez a exigência para você, você não concorda. Então, você vai entrar com um requerimento, tá? Ali para o registrador, né? Requerendo que ele suscite dúvida ao juízo. Quem suscita a dúvida é o registrador. Você vai requerer, você vai provocar que o registrador faça essa suscitação, tá? No próprio cartório onde você teve aquela exigência que você está querendo contestá-la. Então, o registrador vai fazer essa suscitação, o registrador vai fazer essa distribuição. Ele é um processo administrativo, ele não é um processo jurisdicional, ele é um processo administrativo, que é decidido pelo juiz competente na vara de registros públicos. Entendeu? Então, assim, apesar de ser um procedimento que tem a presença do juiz, do magistrado, ele é um procedimento um pouco híbrido, porque ele não é aquele procedimento judicial que vocês estão acostumados. Tá? Ele é um procedimento que ele tramita, entendeu? Junto com a serventia e a vara de registros públicos, tá? Então, eu não sei se eu consegui responder a dúvida. Você, na verdade, deu um ótimo caminho para o que a gente está falando. Sim, na verdade, porque no Rio de Janeiro, hoje, a princípio, a gente não tem nenhuma permissão para fazer. Sim. Então, seria um caminho viável esse. Deixa eu só ampliar aqui uma coisa, que a doutora falou a questão assim, porque você vai casar maior de 70, é o regime da separação legal, né, obrigatória. Ok, maravilha. Só que você quer mudar o regime. Não, na verdade, o debate não é só para ampliar, é só para ampliar de verdade, porque deixa só o que acontece na prática. Na prática, a separação legal de bens com a súmula 377, ele cria um regime híbrido. O cara começa com a separação legal e termina na participação final de aquestos. Entendeu? Que regime é esse? Quando a doutrina não prevê 5 regimes, prevê 4. Né? Comunhão parcial, comunhão total, separação e participação final de aquestos. Sendo que a separação, sim, se divide em 2. Porém, é o mesmo instituto. E daí vem toda a discussão. Então, na verdade, quando o cara vai fazer isso, ele não está querendo mudar o regime. Olha, eu quero aqui separação legal, mas eu quero a comunhão universal. Não é isso. Ele quer realmente fazer com que o regime dele seja de separação mesmo. Não quer comunicar. De verdade. De verdade. É essa a discussão. Entendeu? E isso é que é o barato aí da história toda. Certo. Eu queria também acrescentar aqui, até como um argumento, caso vocês tenham algum caso nesse sentido, nessa natureza, né? Que a gente muito fala essa questão da fundamentação da inconstitucionalidade, da autonomia da vontade,
né, da dignidade da pessoa humana, em relação ao idoso poder escolher, né? Agora, eu acho interessante, porque se eu fosse advogada, eu colocaria esse argumento também em alguma possível questão que eu fosse colocar de forma judicial. Gente, hoje em dia, se a gente parar para pensar com o Estatuto do Deficiente, até o deficiente tem capacidade para casar. Exato. Então, até o deficiente tem capacidade para casar, né? Então, ó, o artigo 6º do Estatuto do Deficiente, olha, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável. Então, a pessoa pode ser interditada e essa interdição não lhe tira a capacidade para casar. Aí eu penso assim, o idoso, né? Assim, eu tô jogando, na realidade, argumentos aqui, tentando, às vezes, ajudar. Tá querendo confundir mais ainda o que já está confuso. É isso, né, Renata? Eu achei que você vinha para apagar... Não, eu achei que você vinha para apagar o fogo que o Cláudio quis botar no parquinho. Tu tá botando mais lenha nessa fogueira. Entendeu? Eu acho interessante em relação a essa questão do idoso, da inconstitucionalidade e tudo, porque, assim, antes me parecia que havia uma certa presunção de que a pessoa idosa não tinha capacidade para discernir e poder manifestar a sua vontade de forma adequada. É como se presumisse que todo idoso era senil. E a gente sabe que não é. Existem idosos que têm a sua capacidade de decisão prejudicada, né? Esses estão o quê? Interditados. Né? E existem idosos que não, que estão ali superativos, entendem tudo perfeitamente, têm a manifestação de vontade sem nenhum vício de consentimento. Né? Então, a gente pensa o seguinte, se hoje até o interditado pode casar, né, por que o idoso não poderia? Né? Se a intenção era, lá atrás, aquela questão da vulnerabilidade, né, que a gente chegaram a colocar aí, sendo uma das motivações dessa vedação, né, essa vulnerabilidade também existia para aquelas pessoas que tinham alguma deficiência mental, e nessas pessoas elas podem casar. Então, assim, eu acho que existem bons argumentos para poder defender essa liberdade de escolha do idoso em relação ao seu regime de bens, né? E aí, em consequência disso, né, vai ser feito o pacto antinupcial, mas dentro do que nós temos hoje no ordenamento jurídico, tá? Eu acho que esse caminho da suscitação de dúvida é onde pode-se conseguir alguma coisa. Tá? Aí, ela já deu o caminho das pedras para a gente tentar fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, não ficar só em São Paulo e Pernambuco. Muito obrigada, Renata, pelas ponderações. Na verdade, você acabou sendo o meio termo entre eu e Cláudio. O Cláudio, como eu disse, ele foi muito duro no início, depois ele começou a pensar pelo lado do advogado, né? Ele pensou primeiro como o escrevente, que não tem como fazer aquele ato, porque não tem nada que o embase, e depois ele ficou pensando pelo nosso lado aqui como advogados. E acho que a Renata chegou com um formato que ficou entre eu e ele. Eu quero, de qualquer jeito, proteger o meu cliente, e ele diz, eu não posso fazer nada por você, então a gente suscita a dúvida e torce, como disse Kessia, para achar um juiz com a mente aberta e que possa modernizar esse procedimento de alguma forma, né? Como eu disse, o tema ele é super controvertido, ele tem corrente para todos os gostos, seja pela questão da vulnerabilidade, seja pela questão da própria validade da súmula. Então, ele dá pano para manga, e quando a gente começou e pensou no artigo, a gente estava só no raso, né? Pacto antinupcial, coisinha boba, fácil, né? Tem nada demais. Aí, quando na segunda reunião as meninas começaram a ver a profundidade, elas falam, caramba, tem tanta coisa, mas a gente quis focar para essa apresentação, especificamente num tema que é muito pouco falado, que é a súmula 377, o caráter híbrido que ganha a separação obrigatória de bens com essa súmula, que muita gente não tem conhecimento, e, naturalmente, como a própria Renata falou, nunca chegou um caso para ela, e o próprio Cláudio, em cartório de notas, me noticiou, em mais de 20 anos trabalhando em cartório de notas, são pouquíssimos os pactos antinupciais
de escolha de regime, escolha de regime não porque quando se vai para a escolha de regime, mas de escolha de relação extrapatrimonial. Essa não existe. As pessoas não chegam normalmente com a relação extrapatrimonial já definida, mas a doutrina ela tem esse papel, né, de criar teses e de trazer isso à tona. Eu acho que a gente aqui, como uma comissão, e aí somos duas comissões, na verdade, porque eu considero a Renata já da comissão do Cláudio, é só uma questão de tempo, e acho que vai ter muita coisa legal aí para a gente conversar, porque direito das famílias tem uma relação muito próxima com esses dois procedimentos, até o de registro de imóveis também, então a gente passa por todos esses cartórios, então acho que a gente tem muita coisa aqui para agregar e por isso eu quis trazê-los, porque se não fossem os dois, ficaríamos só nós, advogados, pensando em favor dos nossos clientes, e aí não teria debate, né? Então achei interessante trazê-los exatamente por isso, e quero agradecer ao meu digníssimo marido, Cláudio, controvertido, como diz Kézia, é uma briga por dia, porque a gente diverge sobre absolutamente tudo. Não é de graça, obrigada. Não vai fazer a sobremesa lá. E Renata, muito, muito obrigada, que eu sei que você está aí se desdobrando em mil. Hoje, ser uma responsável por cartório de registro civil na pandemia que nós estamos passando, eu deduzo o quanto você esteja assoberbada, sendo mãe de filha pequena, então eu presumo o quanto sua vida está louca, então quero muito agradecer a disponibilidade aí do seu rico tempo. E de todo mundo, naturalmente, que ficou aqui até agora, né, gente? E se as meninas também que se apresentaram quiserem se manifestar para se despedir e agradecer, eu vou parar de falar, porque eu já falei demais, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que tem tanta ramificação, tanta dúvida, tanta dificuldade, as pessoas não conseguem ver ele como um aliado, né, na hora de casar, então que isso seja mais difundido, que a gente consiga realmente levar isso para outro patamar e que consigamos tirar essas amarras, que isso seja só o início, que essa plataforma que é a internet consiga nos unir nesse momento. Muito obrigada por todo mundo ficar até agora. E é isso, vou passar a palavra para as minhas outras amigas se despedirem também. Bom, eu também quero agradecer mais uma vez a oportunidade por estar apresentando esse trabalho. Muitas coisas a gente também não sabia, a gente teve que estudar bastante para entender e poder passar um pouquinho aí para vocês. Agradeço também a colaboração dos outros colegas, né, que trouxeram muitos debates e mais complementação do que a gente já tinha falado. Muito obrigada a todos. Eu também agradeço a oportunidade. É muito bom participar de uma comissão, né, que nos impulsione a crescer, a desenvolver alguns temas. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada também ao Cláudio, né, que esteve aqui, e a Renata também contribuindo de forma brilhante. Eu quero agradecer também bastante, porque eu acho que as nossas discussões, né, os nossos debates, assim, do nosso grupo foram super enriquecedores. Assim, eu estava falando com a Cris que foi um prazer enorme descobrir uma série de coisas que eu não conhecia, né? Então eu tinha certeza que ia entrar para a comissão, queria muito fazer parte da AB e entrar para a comissão, porque eu sabia que eu ia ter muita coisa, né, agregada e também querer contribuir, né, com a comissão e com o crescimento de todo mundo. Obrigada. Eu tô com um pouco de dificuldade com a internet. Então só fala, Ri, não precisa aparecer, não. Só para se despedir. Tudo bem, então. Eu queria agradecer também a comissão, que está sendo muito gratificante poder estar compartilhando conhecimento e também adquirindo conhecimento. E obrigada a todos. Então agora é com a nossa presidente. Então, meninas, eu fico muito feliz que esse evento tenha dado certo e vocês tenham topado essa ideia. Aliás, essa não, as várias, né? Vocês foram brilhantes, o tema super interessante, importante para todo mundo.
Tivemos agora a participação Renata, Cláudio, mais uma vez, muito obrigada. E só tenho a agradecer pela comissão, por toparem essas ideias que vivem surgindo, por estar todo mundo trabalhando junto, crescendo junto. E obrigada e parabéns.